Fala, meus queridos alunos, bom estar com vocês, não da forma que queríamos, mas da forma que é possível, né? E fazendo sempre o melhor possível. Em cima das dúvidas que vocês me apresentaram, né? Vamos deixar esse trabalho registrado aí. E tendo dúvida, a gente vai construindo, né? Vai tentando solucionar junto, crescer junto, aprender junto. Lembrando que estamos ainda navegando em águas bastante turbulentas. E aprender a navegar nesse mar turbulento, ver dos problemas, enxergar soluções, enxergar oportunidades em meio a tantas dificuldades. Vamos enxergar as oportunidades. Conto com você, acredite no seu potencial. Vamos lá, galera. Do que vocês me apresentaram, eu vou destacar aqui algumas dúvidas e a gente vai trabalhando aí. Em seguida, deixo também lá junto no formulário para vocês responderem algumas questões. As questões servem para registrar a tua presença e também a gente vai avaliando a cada momento, né? Se avaliando. E a melhor avaliação que você faz é de você mesmo. Faça a sua autoavaliação. O que você está fazendo, como você está fazendo, quais são os resultados que você vai estar tendo, o que você pode fazer para ter um resultado melhor e se você está no caminho certo. Então se avalie sempre, constantemente. Se você me avalia, eu te avalio e temos que transformar tudo isso em nota. Então seus trabalhos, suas avaliações. Hoje, né, nós estamos fazendo aí, nessa data aí, nessa segunda-feira, dia 3 de maio, estamos fazendo uma avaliação multidisciplinar, também faz parte da avaliação. Espero que você esteja fazendo ou já tenha feito com bastante calma, bastante cuidado. Essa hora que você está vendo já deve ter feito. Vamos lá, galera. Primeiro, a maioria registrou, como da outra vez, que está conseguindo trabalhar sem maiores problemas. Que bom, né? Tem as ferramentas, tem uma boa internet, tem um bom notebook, está trabalhando bem. Tem conseguido acessar o Aplix, ouvir os podcasts, ouvir as videoaulas, as nossas aulas também, tem feito esse trabalho. Então a maioria disse não registrou nenhuma dúvida, nenhum problema. Bom, agora vamos para as outras. Outros alunos perguntaram se mandaram o vídeo para depois fazer as perguntas. Às vezes, na maioria das vezes, a gente faz isso, né? Até porque no podcast está lá. No Aplix está lá a videoaula. Então você assiste a videoaula, tem a OE também, as OEs, que é a orientação de estudo. Então você tem as OEs, tem os podcasts, tem as videoaulas. E depois a gente faz as perguntas e vamos tirando as dúvidas, né? Nesse momento, tirar dúvida é aquele momento que você percebe aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe, aquilo que você precisa saber. Obviamente, de acordo com seus objetivos. Outros alunos pediram a volta das aulas presenciais. Também, acho interessante, também queria, né? O contato e a relação interpessoal são importantíssimos, né? Saber se relacionar, uma inteligência do século XXI, como nós falamos. O relacionamento intrapessoal é com você mesmo e interpessoal com o próximo. Então é muito importante essa volta das aulas, mas por enquanto as autoridades aí ainda não liberaram. Obviamente, cada um do seu ponto de vista. Eu acho que, particularmente, o planeta é esse, nós vamos viver daqui para frente dessa forma. E o ensino à distância, né, o ensino híbrido, hora presencial, hora à distância, é uma realidade. Então não tem como fugir, né, a tecnologia, mas a presença, sim, realmente é muito importante. Mas por enquanto não. Acredito que voltaremos, mas entenda que esse voltar, para algumas escolas, vai ser um voltar que vai estar enganjada no ensino à distância, no ensino híbrido. É uma realidade que não volta mais, assim como muitos empregos descobriram que é melhor a distância, o funcionário rende mais. Então você vai pensando aí também, alguns que querem a volta presencial. Também acho interessante, também gosto muito de estar com você, sinto muito a falta desse relacionamento com os colegas, com nossos alunos, que amamos muito, mas é uma nova realidade, uma realidade que nós estamos vivendo. Mas acho que em breve voltaremos, não plenamente, né? Até porque algumas escolas agora já é uma realidade, esse ensino à distância. Outros dizem assim, eu não tenho dúvida quanto à matéria, mas estou preocupado com os alunos que não têm acesso à página, não estão conseguindo fazer o trabalho. Então, alguns colegas estão preocupados com os outros, é interessante, né? Eles são multiplicadores, estão preocupados com aqueles que não estão conseguindo, não tem uma boa máquina, não tem uma boa internet. O que fazer?
Bom, galera, a gente já deixou isso registrado, mas fica aí a dica de novo. Você, se não tem acesso, compareça à escola. A escola tem um material, você vai lá, faz o material, entrega, o professor vê, nós vamos ver, vamos estar avaliando. Então essa é a maneira, você ir à escola e buscar o material. Tem lá o material físico para você pegar, aquele que não estão tendo acesso às aulas virtuais. Mas, pô, valeu para a galera que está preocupada com aquele que não está tendo acesso. Muito bom, valeu, galera. Outros dizem assim, ainda não consegui mexer no aplicativo, né? Desde que voltou às aulas, o cara não conseguiu. Eu sei que, às vezes, realmente, o que é simples para um, para outro é muito difícil, né? O que é fácil para um, para outro não é. Então, o aplicativo, para a maioria que tem colocado aqui, é relativamente simples. Mas para quem não está conseguindo, peça ajuda, veja, peça aquele que já sabe um pouquinho, para poder entrar ou acessar. Ou então, compareça lá à coordenação, que ela vai te orientar e tem o material físico lá para você, tá? Outros alunos queriam sugerir, né, ou sugeriram que tivesse uma aula online todos os dias, fica mais fácil de aprender. Gente, qual o problema de aula online todo dia? O problema da aula online é justamente isso, a maioria não tem o equipamento, a gente tem um trabalho para poucos alunos. A experiência não é muito legal, porque muitos não têm, outros ligam a câmera, desligam, e só para dizer que está presente e não participam. Então, particularmente, eu deixo a aula gravada aí e você vai tirando dúvida e me retorna, né? E quem sabe, se a gente tivesse uma tecnologia melhor ou todos tivessem acesso, a gente teria sempre esse contato. Mas de vez em quando é possível que isso seja feito. Esse momento, por exemplo, essa semana passada e essa, eu estou aqui com o meu notebook que está uma beleza. Travando, já limpei, já fiz tudo que tinha que fazer. Funcionou bem em 2019, funcionou bem em 2020 e até semana retrasada funcionou bem, agora não. Então estou com problema de acesso também, ele está travando demais. Então estou tentando melhorar, já fiz uma limpeza, acho que vou ter que trocar umas peças, senão tem que comprar outro, né? Porque ele não suporta as atualizações. Aí você vai comprar outro. No mínimo hoje, dia de hoje, dia 3/5, 21, no mínimo R$ 5.000 para você comprar uma máquina razoável, no mínimo. Então fica difícil, não é para qualquer um, né? Ter esse aparelho bom. Então eu também estou com dificuldade, meu aparelho está travando pra caramba, para mim fazer um trabalho demora, dá vontade de jogar fora, fica rodando, rodando, não abre. Você entende bem isso. Então, esse é o problema de nós temos a aula sempre online. Mas eu deixo gravado, você vai vendo aí, estou sempre à sua disposição para fazer da melhor forma possível. Bom, agora vamos a algumas dúvidas referentes ao conteúdo. Essas foram algumas de maneira bem geral. Quanto ao conteúdo, galera, tem uma questão 7, em que a maioria não conseguiu fazer, e quando eu fui ver a questão 7 de novo, realmente ela não tinha como fazer, porque é uma questão discursiva, e ela ficou marcada como objetivo, então não tinha muito o que fazer, né? Como você ia responder? Então ficou difícil de responder essa questão 7, mas eu vou passar rapidamente por todas elas aqui, para tirar alguma dúvida. Mesmo assim, alguns alunos criaram soluções. Como é que eles fizeram? Eles perceberam que a questão era discursiva, escreveram e mandaram, anexaram a resposta. Então, eles criaram uma alternativa, né? Então, na hora de marcar, eu marquei como questão objetiva uma questão que era discursiva. Alguns alunos perceberam isso, responderam e enviaram, resolveram o problema. Vamos lá, galera. Primeiro, complete corretamente a questão do tempo e do clima, ou diferencie tempo e clima. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera, em lugar qualquer. Tempo só pode ser chuvoso, ensolarado ou instável. De uma forma, de um ato falho, a gente fala assim, o tempo está ruim, o tempo está bom. Está chuvoso, está ensolarado, fala bom, ruim, não existe. Para geografia, para climatologia, se você amanhã trabalhar nessa área, o tempo só pode ser ensolarado, chuvoso ou instável. Então, o tempo é estado momentâneo da atmosfera no lugar qualquer. Então, nesse momento, algum lugar do planeta está chovendo, outro está ensolarado e outro está instável, ou seja, nublado. Então, o tempo é isso. Clima, não. Clima é a sucessão de estados momentâneos do tempo. Então, o clima daquela região, aparentemente, não muda, né? A não ser o passado de séculos. Mas o clima árido, polar, tropical, equatorial, por exemplo, nosso clima aqui é tropical úmido ou litorâneo, como é chamado, é esse clima que a gente vem aí, praticamente calor o ano todo, um verão chuvoso, inverno um pouco mais seco,
mas praticamente calor no todo. Outro lugar no sul do Brasil é subtropical, o clima mais frio, está mais afastado da linha do Equador. Então o clima, ele não muda. O clima é composto de vários elementos. O vento, o sol, a chuva, a umidade do ar, a pressão atmosférica, tudo isso compõe o clima. Já o tempo não, o tempo é um momento em cada lugar, em cada momento ele está de uma forma. Então você completar com tempo e clima, tempo está chuvoso, tempo está ensolarado. O clima dessa região é subtropical, o clima da Antártida é polar, o clima da maior parte dos países europeus é temperado, o clima de Petrópolis, Teresópolis é tropical de altitude, o clima predominante no Brasil é tropical, ou alguns chamam de tropical típico. Enfim, clima uma coisa, tempo é outra. Os fatores que influenciam no clima, 3 fatores básicos da galera. Altitude, você vai a Petrópolis, Teresópolis, a cada 200 metros a temperatura diminui 1 grau, então quanto maior a altitude, menor a temperatura. E quanto a menos 200 metros, cada 200 metros a menos, ela aumenta. Para cima, 200 metros, em média, diminui, para baixo aumenta. Então a altitude influi na temperatura. Latitude, a distância em relação ao Equador. Quanto mais próximo do Equador, mais quente. Quanto mais longe, mais frio. Nós vimos isso já nas aulas anteriores, latitude. E a maritimidade ou continentalidade, a distância do lugar em relação ao mar. Então, esses 3 fatores influem no clima: altitude, latitude e maritimidade. Você dá uma estudadazinha, volte lá às aulas, não tem muito mistério, tá? O clima influencia diretamente na vegetação. Cada ecossistema ou bioma é formado de animais, vegetais, solo, mas o clima é o principal elemento de qualquer ecossistema, porque é o clima que determina quais são os elementos que vão viver naquela área, quais são os animais, quais são os vegetais. Então, o clima é o fator principal de qualquer ecossistema. Ele determina todos os outros, tipo de solo, de fauna, de flora, até a roupa que vamos usar, o alimento que vamos comer, a casa que vamos construir, é influenciada pelo clima. Então, o clima é o principal elemento de qualquer ecossistema. E lembrando que o ecossistema é um conjunto de seres que se relacionam naquela área, né? São interdependentes. Mas o clima é o principal deles. Outro fator, outra pergunta que também ficou aqui, gente passando por todas elas, os ecossistemas do Brasil, você tem vários, né? O Pantanal, a Caatinga, a Mata dos Pinhais ou Mata de Araucária, os campos, os manguezais, o Cerrado, o Pantanal. Então dá uma olhadinha, procura entender como é o clima e como é esse lugar, qual a vegetação, quais são os animais dessa região. Então é assim que a gente vai aprendendo, vai vendo os vídeos, vai ouvindo. Outra dúvida que também que alguns alunos colocaram aqui, é possível que os podcasts ou as videoaulas tenham alguns atos falhos, alguns erros? Sim, é possível, né? É possível que na hora de gravar o professor ou eu mesmo cometa um ato falho ou tenha um conceito errado, por isso eu pedi para você olhar sempre os dois lados da moeda. No podcast o cara fala logo assim de primeira, porque o Pantanal, como o próprio nome já diz, é um pântano. Eu nem ouvi o resto do... mas não é um pântano, o Pantanal não é um pântano, o Pantanal é um complexo do Pantanal. Ela tem um pouco de cerrado, um pouco de floresta, um pouco de tudo. E, na verdade, o ideal seria chamar os pantanais, no plural. Tem várias áreas de pântano, mas não é só pântano. Tem área seca, tem área de floresta. Por isso o melhor nome é Complexo do Pantanal. A maior área inundável da América. Pega Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia. Então é possível que tenha alguns erros nas videoaulas, no podcast, na minha fala, enfim, mas você está sempre dando uma olhada. Por isso que eu falei, verdade absoluta, só Deus, só dogma de fé. O restante, nem o professor que vos fala, nem ninguém é dono da verdade. Então, procurem, né? Procure se ver os dois lados e se posicionar. Enquanto um é de esquerda, outro é de direita. Enquanto é situação, outro é oposição. Enquanto uns ainda sonham com o socialismo, outros acreditam no capitalismo. Então, vai estudando, vai se posicionando, para não ser massa de manobra. A última questão que suscitou mais dúvidas, né? No esquema anterior, qual o clima e a vegetação da Antártida? Galera, a Antártida é um continente gelado, que tem lá são bases científicas, né? Existe um acordo internacional que só vai ter direito de explorar a Antártida quem tem base lá, por isso o Brasil tem a sua base lá, a base Comandante Ferraz, né? E tem uma equipe de militares, de pesquisadores que ficam lá, inverno e verão, sempre trocando, né?
porque lá só tem 2 estações do ano, inverno e verão, 6 meses escuros, 6 meses de frio, é frio sempre. Então, pesquisadores que estudam lá, vários países no Tratado Antártico ou Antártida, vários países participam desse tratado, mas para ter direito às riquezas, se algum dia vai explorar, o que vai fazer com a Antártida, só quem tem contribui lá com pesquisa. E o Brasil está nessa aí. Bom, galera, essas foram as principais dúvidas que foram apresentadas, né? Continue assistindo as videoaulas, os podcasts, no Aplix. Eu vou estar sempre deixando um recadinho para você, uma pequena videoaula com alguns exercícios. E qualquer dúvida, estou sempre a seu dispor. Seja multiplicador, né? Faça como alguns alunos estavam preocupados com os colegas. Então façam lá, veja, procure ajudar. E eu estou à sua disposição aqui, né? Sempre que tiver qualquer dúvida, me consulte, a gente vai construindo junto. Lembrando, não fez a primeira avaliação, tem a segunda, não fez a segunda, tem a recuperação paralela. Não pode fazer, procure a coordenação da escola e busque o material físico, né? E aí você vai estar trabalhando, beleza? Bom, galera, para encerrar aí, vamos fazer uma reflexão de hoje, que é a carroça. Então, sempre fazendo uma reflexão, para essa galera do primeiro ano aí que está visualizando o terceiro, já tem que visualizar lá a faculdade e o mercado de trabalho. Então, sempre enxergar um pouquinho mais longe. A carroça. Um pai pega o filho, né, por volta de uns 10 anos, e vai para uma floresta. E para numa área elevada, e nessa área elevada tem uma estrada de chão, né, de areia. Parte da estrada é coberta para a floresta. Não dá para ver a estrada toda. Estão no ponto mais alto de uma floresta, então imagina uma floresta. E aí o pai diz para ele assim, escuta, olha o barulho. Aí o menino atiça sua audição e diz assim, pai, estou escutando. Aí o pai, o que você está escutando? E o filho fala assim, pai, estou escutando barulhinho do silêncio. E o pai fala assim, barulhinho do silêncio? O que é isso, barulhinho do silêncio? Eu nunca tinha... O pai não tinha ouvido aquela expressão, né? Barulhinho do silêncio. O que é isso, meu filho, está escutando? Escuta, pai, barulhinho do silêncio. Olha só. O vento, as folhas, os pássaros cantando, olha o barulho da água no rio. E aí o pai ficou admirado, né? Barulhinho do silêncio, né? No silêncio tem um barulhinho da natureza, que gostoso, né? E o pai curtiu aquele barulho de silêncio. Mas o pai, quando perguntou para ele, escuta, é que tinha um outro barulho, né? Era o outro barulho que o pai estava se referindo. Ele falou, pai, aí o pai falou assim, olha só, filho, mas está vindo uma carroça ali, ó, lá embaixo. Escuta só, está vindo uma carroça. E aí o filho escutou. É, pai, tá vindo uma carroça lá embaixo. Não dava para ver, coberta pela vegetação, mas escutava o barulho do cavalo, das rodas, né? E aí o pai vira pro filho, olha só, e é uma carroça vazia. Aí o filho ficou intrigado. Como assim? Barulho das rodas, do cavalo, mas vazia? Carroça vazia? Carroça vazia. E o menino ficou olhando, e aí o barulho ia aumentando, ia aumentando, ia aumentando. Quando chegou visível, a carroça estava vazia. E aí o garoto ficou, pai, como é que você sabia que a carroça era vazia? E aí, qual é a resposta? Pensou? Por que a carroça estava vazia? Bom, galera, e o pai vai dar a explicação. Mas antes da explicação final, legal que uma vez eu estava saindo do Raja, né? Aí um aluno parou naquele sinal ali logo na saída e gritou para mim, ei professor, vamos encher a carroça? Eu falei, caraca, só eu e ele sabíamos o que eu estava dizendo, dentro do contexto. Então se eu falar para você, vamos encher a carroça, o que tem a ver, né? Mas a partir de hoje, se você falar para mim, eu falar para você, vamos encher a carroça, ou então é uma carroça vazia, você entende o que está falando. Galera, a carroça, aí o pai explica para o menino, por que a carroça estava vazia? Alguns já devem estar com a resposta. Porque se a carroça estivesse cheia, ela viria mais devagar. Mais devagar, mais tranquila, mais assentada no chão, menos barulhenta, mais cheia. Carroça vazia, vinha toda fazendo barulho, solta, batendo os buracos, fazendo barulho do caraca. Carroça vazia. Então significa o seguinte, galera. Vamos encher a nossa carroça. Significa aquele que busca conhecimento, aquele que tem mais conhecimento, ele é mais tranquilo, mais calmo, sabe onde quer chegar, sabe por onde está caminhando. Então é mais tranquilo porque ele sabe o que sabe,
o que não sabe e o que precisa saber. Está sempre buscando conhecimento. Mais tranquilo. Então, para você ficar mais tranquilo, galera, vamos encher a carroça. Um beijo no coração, até a próxima. Qualquer dúvida, estou dispor. Vou deixar esse vídeo aí com algumas perguntazinhas. E qualquer dúvida, então aí, um beijo, te amo. Até a próxima, galera.